Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Pai querido, Pai amado, meu divino Espírito Santo de Deus, meu Jesus Cristo, nos oriente nessa leitura para mim que estou lendo e para quem estiver ouvindo, para que receba cura, orientação, para que receba paz, para que receba tudo de bom que o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler hoje para vocês Mateus, capítulo 27, o suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manifestando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-la no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. É interessante aqui esse versículo 6, pessoas que queriam matar Jesus pensando em coisa lícita. É estranho, né? No mínimo estranho. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Olha, gente, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado que certos filhos de Israel que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-na pelo campo do oleiro, segundo o que o senador determinou. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Esse versículo também é interessante nós guardarmos, apesar que as pessoas adultas que já têm conhecimento da Bíblia conhecem isso muito bem. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Barrabás era o preso queridinho do povo. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos soltes? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o haviam entregado.
Então, olha só, o governador perguntou para o povo, e o povo é que escolheu. Até hoje vemos aí pessoas que fazem o bem aos outros e depois são maltratados, xingados, sem que ninguém reconheça o que você fez de bom. Infelizmente, isso não aconteceu só com Jesus não, viu, gente? Acontece dentro da nossa família, dentro da nossa casa, acontece dentro da igreja, do templo, da casa, do centro que você frequenta, acontece no teu trabalho, no teu estudo, infelizmente. Você ajuda pessoas que depois te viram as costas, infelizmente. O Sinédrio, aí no versículo 1, 2, o Sinédrio considerou Jesus culpado de blasfêmia, uma ofensa capital para os judeus, porém não para os romanos. Os judeus, no entanto, só podiam pedir a pena de morte. Aos romanos cabia executá-la. O julgamento romano eventualmente focou na realeza de Jesus, fato que Roma considerou seriamente. É muito complicado. Enquanto um povo o julgava culpado, né, que era uma ofensa, a blasfêmia era uma ofensa muito forte para os judeus, mas não era para os romanos, né? E os judeus, então, eles só podiam pedir a pena de morte, certo? E quem que ia executar essa pena de morte? Os romanos. Ou seja, dá na mesma, judeus e romanos cometeram o mesmo ato impuro. Eu vou ler agora um pouquinho sobre a esposa de Pilatos, uma mulher intuitiva. A esposa de Pilatos, somente um versículo na Bíblia faz referência à mulher de Pilatos. Ainda assim, ele nos fala muito. Ela apareceu no julgamento de Jesus, quando toda a cidade de Jerusalém encontrava-se dividida sobre a sorte dele. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Algumas pessoas se escondiam, a maioria condenava e ainda outras, a maioria mulheres, seguiam a certa distância. Porque como as mulheres naquela época ainda eram muito maltratadas, mal vistas por seus esposos, por suas famílias, então elas tinham que olhar de longe. Seu marido, ele encontrava-se em má situação. Ele não era popular entre o povo judeu, a quem governava, e tinha pouca ou quase nenhuma habilidade diplomática. Seu estilo era a força bruta. Então, Pilatos, ele era um cara bruto, certo? Uma pessoa que só sabia resolver as coisas na brutalidade. O perigo de acontecer uma rebelião era constante e Pilatos aprendeu a não ofender os líderes judeus, a não ser que fosse pessoalmente ameaçado. Libertar Jesus não significaria nenhum ganho político. Na verdade, o oposto era verdadeiro. No entanto, ele tentou. Obviamente, ele estava impressionado por esse homem e o considerava inocente. Certo? Então, sua mulher teve um sonho. Não sabemos se o sonho dela foi uma inspiração divina ou resultado de seus próprios sentimentos. Ela estava tão perturbada que chegou a enviar um recado para o marido no meio dos procedimentos do julgamento. Ela descreveu Jesus como homem justo, revelando parte do sonho que teve.
certo? Convencida da inocência de Jesus, encorajou Pilatos a agir de uma forma não tão vantajosa politicamente. Isso é muito importante. E em um dos filmes que está passando na Record, eu não me lembro qual, eles enfatizam um pouco mais essa importância da mulher de Pilatos e desses sonhos que ela tinha. A mulher de Pilatos realmente aceitou a Cristo? Não há nenhuma evidência, mas ela, pelo menos uma vez na sua vida, pôde encarar a decisão universal. Que farei, então, de Jesus chamado Cristo? E responder com coragem. Né? Então, ela se preocupou com Jesus. O dinheiro adquirido a preço de sangue não podia ser usado na tesouraria do templo, certo? Como eles disseram, os príncipes aí dos sacerdotes, né? Que não podiam usar dinheiro impuro nas ofertas. Por isso, eles adquiriram um campo para sepultar os estrangeiros. Na primeira etapa do julgamento romano, o magistrado ouviu as acusações e deu ao acusado oportunidade de responder às acusações. Pilatos fez a primeira pergunta: És tu o rei dos judeus? A resposta de Jesus foi a razão da inscrição colocada mais tarde na cruz. Obviamente, Pilatos pensou que Jesus era inocente e ofereceu aos seus acusadores uma saída enquanto se retirava do julgamento. Sua oferta de anistia de Páscoa foi recusada. Ele subestimou o ódio deles, né? Então, mesmo sendo um homem bruto, Pilatos, ele tinha um poder na mão. Mas ele tentou salvar Jesus sem usar exatamente do seu poder e da sua inteligência, talvez, e sem ouvir a sua esposa, que teve sonhos, o avisou, o informou, mas ele não deu ouvidos. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Que judiação, né? É muito triste tudo isso, você saber que Jesus, um inocente, uma pessoa tão boa, que fez tanto pelas pessoas menos favorecidas, né? Foi crucificado no lugar de um ladrão. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: farei então de Jesus chamado... Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Olha só, na verdade, Pilatos, ele estava tão inseguro na decisão que ele iria tomar, que ele passou a decisão da crucificação para o povo. Foi o povo que crucificou Jesus. O governador, ao invés de ter firmeza nas suas convicções, não, ele jogou para o povo. O governador, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos
diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. É o versículo 24, gente, do capítulo 27. É muito importante. Pilatos lavou as mãos, deixou Jesus nas mãos do povo e disse claramente: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Eu não sei se Deus considerou quando Pilatos chegou para prestar contas com ele, né? E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caía sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Perdão, eu li errado, gente. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha o que o povo pediu: que o sangue de Jesus caísse sobre eles e sobre seus filhos. Ou seja, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, o povo pediu, para ser massacrado, o povo pediu o sangue de Jesus, o povo pediu para ser punido pela morte do Cristo. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. Escarlate é a cor vermelha, tá, gente? Um vermelho mais pro alaranjado. Eu fiz essa pesquisa ontem sobre o escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Muito triste tudo que foi feito com Jesus, né? E a gente fica assim pensando. Agora, há pouco antes de iniciar a leitura da Bíblia, eu estava vendo o jornal e estava vendo o vandalismo que teve no metrô e na CPTM ontem, após um jogo de futebol. E eu fico pensando, eu sei que há estudos que mostram que o povo age de acordo com alguma necessidade, e nós aqui no Brasil estamos vivendo um momento político muito difícil, com muita corrupção, com prisões justas, prisões injustas, e de repente, mas esse povo que fez esse vandalismo ontem, em outros jogos, pessoas já mataram outras pessoas, já mataram pessoas em estádios. Então, isso é muito preocupante, esse ódio da população por uma determinada situação, por não aceitar perder, por não aceitar que o outro se sobressaia. Então, e não é só um time ou outro, não, são quase todos. Isso é muito triste. As pessoas se matarem umas às outras por ignorância, por estupidez. Continuando, versículo 31. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa
vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Muito triste. Dependendo do filme onde é representado a crucificação de Jesus, todo esse processo do capítulo 27 em diante de Mateus, eu não consigo assistir, é muito duro para mim. Obviamente, Pilatos pensou que Jesus era inocente e ofereceu aos seus acusadores uma saída enquanto se retirava do julgamento. Sua oferta de anistia da Páscoa foi recusada, certo? Então, não houve acordo. Ele subestimou o ódio daquele povo e não conseguiu, infelizmente, ele não conseguiu fazer a mudança que ele pretendia. A crucificação. E quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Pediram para que eu ajudasse a levar a cruz, porque era muito pesada. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Gente, eu particularmente não gosto de vinho. Vinho misturado com fel, meu Deus. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram-se entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. Ou seja, ficavam ali esperando Jesus morrer. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu, que destrói os templos e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Olha só, eles tinham consciência que Jesus salvou outras pessoas, salvou, curou, né? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora. Se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E assim continuaram blasfemando de Jesus. A crucificação de Jesus por Pilatos, ela está bem documentada, não somente nos evangelhos, mas também por escritores que não eram cristãos: Tácito, Joséfo, Marabar, Serapion e Tales. A crucificação era uma forma de morte cruel. Ela não afetava nenhum órgão vital e nem causava sangramentos excessivos, mas era longa e lenta, na maioria das vezes matando por asfixia ou choque. Asfixia porque a pessoa fica ali
com os braços erguidos, os pés. Jesus foi pior ainda, porque os outros eles amarravam. Jesus, eles pregaram as mãos de Jesus, ele ficou com os braços abertos. O corpo vai pesando, né? E os pés também foram pregados na cruz. Então, imagina a pessoa sangrando, com dor, o corpo vai pesando. Então, ele pode ter morrido por asfixia ou choque. Esse choque, obviamente, porque os nervos, né, eles entram em colapso. E esse colapso dos nervos deve causar uma dor imensa. Essa execução cruel e humilhante era reservada a estrangeiros e não a cidadãos romanos. Era sempre um acontecimento público, tornando-se um exemplo especialmente útil para aqueles que pudessem estar nutrindo ideias de insurreição. Ou seja, insurreição e ressurreição é quando você, que é o que aconteceu com Jesus, ressurreição. Insurreição é não a ressurreição. Estar nutrindo ideia a não ressurreição, não entendi. Os judeus detestavam esse ato de execução. Então, os judeus não gostavam disso, de execução desumano. Não somente por sua crueldade, mas porque o Antigo Testamento claramente afirmava que qualquer um que fosse pendurado num madeiro seria maldito de Deus. E Jesus, logicamente, era maldito de Deus por causa dos nossos pecados. Então, Jesus acabou tornando-se um maldito de Deus, segundo a crença daquela gente, pelos nossos pecados. Mas não que ele merecesse, porque ele não merecia nada disso. Jesus permaneceu na cruz porque era o Filho de Deus, obedecendo a seu Pai. Se Jesus tivesse salvado a si mesmo, não teria sido capaz de salvar a outros. A ressurreição mostrou a obra poderosa de Deus em seu Filho. Então, Jesus amou a Deus tanto que deu a sua vida em obediência a Deus e para nos salvar, certo? Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu continuo esse capítulo na nossa próxima leitura, mas é muito bom que possamos refletir sobre isso, sobre a crueldade, sobre tirar a vida dos outros, sobre acusar sem provas. Isso é muito triste. Jesus foi acusado, morto, sepultado, sem que ninguém tivesse prova nenhuma de crime nenhum dele. E até hoje nós vemos isso nas cadeias. Já tem ONGs especializadas em tirar pessoas inocentes da cadeia. Chico Xavier, por exemplo, com o seu trabalho espírita maravilhoso, inocentou 2 ou foi 3 presos inocentemente. Então, vamos refletir bastante sobre isso, porque a justiça no Brasil e no mundo, ela está carente. Aliás, o Brasil está carente de justiça, de amor, de respeito ao próximo, de educação, de segurança, de tudo. Então, precisamos refletir
muito em relação a tudo isso. Fiquem com a paz do Senhor Jesus, que o amor de Cristo nos uniu. Glória a vós, Senhor.